Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 50 e nós estamos estudando o capítulo 7 desse livro. Eu estou bem feliz de nós estarmos já no encontro 50 desse livro. Eu gosto desses números redondos, porque mostra que a gente está passo a passo avançando nesse livro, avançando nesse projeto. Nós já passamos da metade, já passamos bastante da metade. Esse livro tem 10 capítulos, nós já estamos perto de terminar o 7. Então nós já estamos mais para o fim do que para o começo. Eu estava refletindo hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que lá no começo, quando eu estava nos primeiros vídeos, eu não imaginava que ia chegar nos 50 e a gente estaria ainda no período de quarentena, da pandemia do coronavírus. A gente não tem ideia de quando que ela vai terminar, a gente não sabe, mas vamos seguindo. Enquanto estivermos na quarentena, nesse período de quarentena, eu vou ficar gravando quase que diariamente esses vídeos, a gente estudando tópico a tópico desse livro. O que a gente vai ver hoje, gente, é um tema bastante complexo. Inclusive, eu até comentei no último vídeo que ia separar bem para poder ficar mais compreensível. No último encontro eu falei sobre o silêncio, sobre a sabedoria do silêncio. Eu trouxe um texto taoísta maravilhoso. Inclusive foi o primeiro vídeo que eu passei assim bastante do período normal, que é de até 1 hora, Foi 1 hora e 8 minutos. Porque é muita coisa pra gente ver dentro de um texto tão profundo, que foi o texto que eu li da sabedoria taoísta. Se você ainda não viu esse vídeo, é só dar uma passada no canal que ele tá lá, tudo na sequência, desde o 1 até agora que a gente tá no 50, beleza, gente? Só dá uma passadinha lá no canal, na parte dos vídeos, que vocês vão encontrar. É o de número 49, que eu falei sobre o silêncio. A partir desse texto maravilhoso da doutrina taoísta. É um texto que não tem nem autoria, a gente não sabe quem foi o autor, a pessoa que escreveu, mas tem uma densidade, uma profundidade incrível. A gente hoje vai falar sobre o espaço, o vazio, dentro desse contexto de portais para o não manifesto. Esse livro ele fala, esse capítulo do livro ele fala sobre os portais para o não manifesto. Existem vários. Hoje a gente vai adentrar nesse portal do nada, do vazio, do espaço. É bastante complexo, bastante abstrato e tem muita coisa que mesmo que a gente tente explicar, ainda assim fica difícil de entender. Eu vou fazer o possível, o meu melhor para tentar deixar claro o que ele está querendo transmitir nessa parte do livro. Beleza, gente? Antes de dar início à leitura, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal para ficarem sempre sabendo das notificações dos novos vídeos que vão entrando. Dá sempre aquela curtida, o joinha nos vídeos. É super importante a gente dar o joinha nos vídeos, porque é isso que vai fazer com que esse canal cresça, esses vídeos eles cheguem para mais pessoas, eles sejam dados como recomendações para quem tiver na busca lá do YouTube, procurando coisas relacionadas com autoconhecimento, espiritualidade, livros. Vai ajudar muito, Quanto mais curtidas, mais recomendações vão aparecer para as pessoas clicarem nesses vídeos e conhecerem esse trabalho, que tem sido tão engrandecedor. Pelo menos eu penso que sim, Para mim tem sido incrível. Eu tenho crescido muito nesse processo de desenvolver esses estudos aqui, nesse canal. Espero que para vocês também esteja sendo, E assim, pelo pessoal do Instagram também agradecer, que é o Isaías Costa 14, convido vocês também a me seguirem por lá. Todos os dias eu coloco para o pessoal assistir no IGTV do Instagram, que é a parte lá que fica para sempre, enquanto tiver Instagram, e assim, as pessoas acessarem, dá para assistir pelo IGTV. Eu acho muito bacana ter essa possibilidade, porque hoje em dia a rede mais acessada é o Instagram, e eu percebo que lá tem muita gente que assiste, que comenta. É muito bom, isso me motiva bastante, me anima muito a continuar desenvolvendo esse trabalho. Então, convido vocês a me seguirem por lá, pelo Instagram, Isaías Costa 14. E todos os dias, além desses vídeos, eu coloco frases, pensamentos, citações muito bacanas para o nosso processo de autoconhecimento.
espiritualidade, filosofia, psicologia. Compartilho todas essas temáticas por lá. Todos os dias eu posto alguma coisa bem bacana. E também o pessoal do podcast, que acompanha pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho o podcast nessas duas plataformas e assim, tem gente que prefere só ouvir, né, em vez de assistir. Então vocês têm essa possibilidade também. Eu coloco todos os dias lá no formato de MP3. Vocês podem inclusive baixar, né, esses vídeos, né, que estão lá em MP3 e podendo ouvir quando quiser, onde quiser, fazendo outras atividades. Até numa viagem de carro você pode ir ouvindo essas reflexões. São muitas possibilidades que vocês têm. Então escolham a que acharem melhor, mais conveniente para vocês. Beleza, gente? Então vamos lá dar início. Hoje é essa sessão que fala sobre o espaço, o vazio, o nada. É bem bacana, vamos lá. Ele começa dizendo: do mesmo modo que o som não pode existir sem o silêncio, nenhuma coisa pode existir sem o nada, sem o espaço vazio. Ou seja, em tudo existe o nada, em tudo existe o vazio. Cada objeto material ou cada corpo veio do nada, é cercado pelo nada e vai voltar para o nada. Até mesmo no interior de cada corpo físico existe muito mais nada do que algo. Os físicos nos dizem que a solidez da matéria é uma ilusão. Até matéria aparentemente sólida, como o nosso corpo, é quase 100% espaço vazio. Tão grandes são as distâncias entre os átomos em comparação com o tamanho deles. Além disso, mesmo no interior de cada átomo, a maior parte é de espaço vazio. O que resta é mais como uma frequência vibracional do que partículas de matéria sólida, mas como uma nota musical. Os budistas sabem disso há mais de 2.500 anos. Forma é o vazio é a forma. Essa frase é linda, gente. Forma é o vazio é a forma. Afirma o Sutra do Coração, também conhecido como Sutra da Sabedoria, um dos mais antigos e conhecidos textos budistas. A essência de todas as coisas é o vazio. A essência de todas as coisas é o vazio. Aqui no começo, né, dessa sessão ele está falando sobre a questão de tudo ser preenchido de nada. Ou seja, a gente fala de tudo ou de nada, está tudo englobado. Em tudo existe o nada. E no nada está tudo. E assim, a gente às vezes dá um nó na cabeça de pensar nessas coisas, mas é a realidade. Eu acho tão interessante quando ele traz esses conceitos da física. Eu dou aula de física, né? Eu sempre explico para os alunos que a maior parte do átomo, ele realmente é espaço vazio. Existe o núcleo atômico, onde estão prótons e nêutrons, e existe o que a gente chama de eletrosfera, com as camadas eletrônicas, né, que são elipses. Tem aquele desenho lá que você já deve ter visto inúmeras vezes, né? Uma bolinha com algumas elipses. Nessas elipses você tem pequenos pontinhos que são os elétrons. Eles ocupam a maior parte do átomo. Eu sempre faço essa comparação explicando para os alunos. Você imagina, por exemplo, o estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã é gigantesco, né? Você imaginar com tudo, com entrada, com campo, com arquibancadas, com estacionamento, com aquela pista externa que o pessoal corre. Pense em tudo aquilo, todo esse espaço. Sabe o que seria o núcleo atômico? Pegando esse exemplo, seria aquela bolinha lá no centro do campo, onde começa o jogo. Aquela pequena bolinha onde os jogadores começam o jogo, ali é o núcleo atômico. E o átomo seria todo o Maracanã, com todo o seu espaço de campo, de arquibancadas, de estacionamento, de pista externa, para assim você ter uma ideia do que é um átomo. E nós somos constituídos por trilhões e trilhões e trilhões de átomos. Ou seja, nós, se a gente pensar por essa perspectiva, nós somos um imenso vazio. Tudo é um imenso vazio. A gente tem uma ilusão, né, de matéria, de solidez, por conta das forças que estão envolvidas, né? Existem as forças
atômicas, né? Força forte, força fraca, essas coisas que a gente estuda em física, são elas que dão essa ilusão de solidez, de que quando a gente toca alguma coisa, a gente está sentindo aquilo ali, mas isso são as forças que estão envolvidas, né? Tem a força gravitacional, que também a gente é influenciado por ela, né? Tudo isso faz com que a gente tenha uma ilusão, né? De forma, de massa, de sensação, né? De que existe algo material mesmo, né? Existe algo material, só que isso é infimamente comparado com o vazio, certo? Então é muito bom a gente trazer essa visão mais da física, porque começa a dar uma noção melhor para nós de que a gente está verdadeiramente mergulhado no imenso vazio. E a gente tem, ele fala em seguida, né, o Castor, a gente tem uma loucura, assim, praticamente uma neurose, né, para querer pegar esse vazio e dar forma a ele, a tentar explicar o que é esse vazio, o que é o nada, e a gente só se embanana. Quanto mais a gente tenta explicar, mais a gente fica pirado da cabeça, porque é difícil explicar esse tipo de coisa racionalmente, só utilizando a nossa mente, beleza? O não manifesto não se apresenta nesse mundo só como silêncio. Ele também é o espaço que perpassa todo o universo físico, por dentro e por fora. É tão fácil de não percebermos quanto o silêncio. Todos nós prestamos atenção às coisas no espaço, mas quem presta atenção ao próprio espaço? Percebe que o que ele está fazendo é um grande questionamento. Aí quando a gente fala sobre espaço, a gente sempre pensa nas coisas que estão no espaço. Nunca a gente pensa no espaço em si. E é que a gente pode até ir mais longe, né? Quando a gente pensa no espaço sideral, por exemplo. A coisa mais comum, e até eu me coloco nisso, quando eu penso no espaço sideral, o que eu penso? Eu penso nas estrelas, eu penso nos planetas, nas galáxias, eu penso naquelas espirais que aparecem nas galáxias, sempre em algo que é material, contido no vazio. Quando a gente pensa no espaço sideral, a gente nunca pensa numa imagem preta, assim, numa coisa que não tenha nada físico, nada material, percebe? A gente tem isso porque nós fomos, digamos que, condicionados a isso, nós somos direcionados a isso. Então não se culpe por você pensar isso, porque praticamente todo mundo pensa assim. A gente não pensa em termos de vazio. É muito complicado você pensar em termos de vazio, de nada, certo? E aí vem mais um questionamento. O questionamento seguinte: você está sugerindo que o vazio ou nada não é apenas nada e que existe alguma qualidade misteriosa neles? O que é o nada? É uma pergunta bastante assim complexa, bastante capciosa, e a resposta dele não poderia ser mais incrível, né? A resposta do Eckhart Tolle. Você não pode fazer uma pergunta como essa. A nossa mente, a sua mente, está tentando transformar o nada em alguma coisa. Isso aqui é maravilhoso, gente. A sua mente está tentando transformar o nada em alguma coisa. Quando eu li essa parte aqui do texto, né, eu me lembrei de uma música fascinante, uma música lindíssima, que inclusive eu quero deixar como sugestão para vocês ouvirem. É uma música da banda Engenheiros do Havaí, chamada Piano Bar. Piano Bar, o nome da música. E uma das frases dela, eu acho assim incrível, assim, foi uma sacada genial que Humberto Gessinger, né, o compositor da música, ele teve. Ele diz assim na música: na verdade, nada é uma palavra esperando tradução. Quando ele fala isso, ele está dizendo que a gente tenta dar um nome, nada. Isso é o nada. Mas se você tentar explicar, né, o que é o nada, você vai ter muita dificuldade. O que é o nada? Aí ele diz, essa pergunta é uma pergunta que não precisa ser feita. O ideal seria você não fazer essa pergunta, porque você vai ficar rodando, andando em círculos e não vai chegar em lugar nenhum. Aí o Humberto Gessinger teve essa sacada e colocou na música: na verdade, nada é uma palavra esperando tradução. Se você ainda não conhece essa música, escute, ouça, que você vai gostar muito. Eu vou colocar na descrição aqui embaixo o link, né, para a versão que eu mais gosto dessa música, que é a versão do disco ao vivo, o 10 Mil Destinos. Ele tem um disco com esse nome, 10 Mil Destinos, foi um disco ao vivo, e a meu ver é a versão mais bonita dessa música. Eu vou colocar aqui embaixo
para que vocês ouçam, principalmente a garotada, né? O pessoal que é mais novo, talvez nem conheça essa banda Engenheiros do Havaí, né? Então, eu vou estar aqui, enfim, né? Até trazendo mais cultura para a vida de vocês, né? Conhecerem bandas boas, músicas bonitas, reflexivas, tá certo, gente? Não deixem de olhar aqui embaixo que vai estar o link para vocês ouvirem essa música Piano Bar do Engenheiros do Havaí. No momento em que você faz isso, já o perdeu. Perdeu essa questão do nada, né? Sobre o entendimento do nada. O nada, o espaço, é a aparência do não manifesto como um fenômeno externalizado, em um mundo percebido pelos sentidos. É o máximo que alguém pode dizer a esse respeito. E até mesmo isso é uma espécie de paradoxo. O nada não pode se tornar um objeto de conhecimento. Não se pode fazer um doutorado sobre o nada. Quando eu li essa parte do texto, gente, eu me fiz um questionamento que eu tenho certeza que algumas pessoas, quando leem esse livro, também se questionam. Então eu quero levantar muito rapidamente esse questionamento aqui, porque eu sei que algumas pessoas elas se fazem esse tipo de questionamento mesmo na hora de ler esse livro. Eu não sei se o Eckhart Tolle também teve esse questionamento, porque ele é mais filosófico, né? As pessoas que são da filosofia, elas ficam meio pé atrás quando leem algo desse tipo. Eu vou até ler de novo. O nada não pode se tornar um objeto de conhecimento. Não se pode fazer um doutorado sobre o nada. E aí os filósofos nessa hora vão dizer o quê? Sim, mas o que vai ter do niilismo? O que vai ser do niilismo nessa hora? Porque tem dentro da filosofia esse termo bastante conhecido chamado niilismo. O que é o niilismo? O niilismo é uma palavra que vem de nihil. Nihil significa nada. Ou seja, o niilismo é como se fosse um culto ao nada. Só que a grande questão, gente, que eu queria levantar aqui é que o niilismo não é uma corrente filosófica, não se trata de algo assim da filosofia que você vai estudar com profundidade, como metafísica, por exemplo. A metafísica, ela é uma das áreas da filosofia, que você pode se aprofundar pra caramba, né? O política, né? A ontologia, tem uma série de áreas, né? A epistemologia, tem uma série de áreas que você pode se aprofundar muito, né? E assim passar décadas estudando. Mas o niilismo, eu vejo o niilismo mais como tipo uma postura, é como se você fosse um questionador ao extremo, né? Tanto é que na filosofia, um dos filósofos considerados super nihilistas era o Friedrich Nietzsche, né? Um filósofo alemão. Ele é considerado super nihilista porque ele assim, desconfiava de tudo, ele questionava tudo, e aí tudo para ele se resumia ao nada, assim, tudo volta pro nada. Nada até assim tem uma substância muito profunda. Ele falava bastante disso, assim, que aquilo que a gente pensa que tem alguma substância, tudo volta pro nada, né? Então a pessoa dizia, não, ele é um nihilista, né? Friedrich Nietzsche é um nihilista, mas isso não se trata de um campo de estudos, né? Você não vai ficar escrevendo 2.000 páginas para falar sobre isso, entende? Então, assim, eu vejo dessa forma. Eu posso estar errado, assim, eu assim, me coloco realmente até como um leigo no meio disso tudo, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu penso dessa forma, né? Assim, quando fala de niilismo, eu não penso o niilismo como sendo algo assim de objeto de estudo mesmo, assim, você vai fazer teses e teses sobre o niilismo. Não é bem por aí. Se você ler os livros do Nietzsche, você não vai ver nada relacionado com isso. Eu já li várias coisas do Nietzsche e ele não passa assim páginas e páginas para falar sobre o nada. Ele fala de muitas outras coisas. Eu acho o Nietzsche, né, maravilhoso para falar sobre questionamentos em relação à espiritualidade, ao cristianismo. Ele foi um dos maiores críticos ao cristianismo. E aí isso, nossa, você pode aprender muito, muito mesmo com ele. Quando se trata dessa questão do nada, é diferente. Beleza, gente? Espero que eu tenha me feito entender e ajudado aos filósofos que estiverem assistindo esse vídeo a sanarem, de certa forma, essa dúvida, né? Porque quando ele fala sobre o niilismo, né, que na verdade ele não fala, né, sou eu que estou falando, eu penso dessa maneira, tá certo? Para que tire essa dúvida, né, de que o nada não pode ser objeto de estudo. É nesse sentido, mais ou menos, que ele está querendo nos trazer, o Eckhart Tolle, tá bom? Não se pode fazer um doutorado sobre o nada.
Quando os cientistas estudam o espaço, geralmente o transformam em alguma coisa e assim deixam de captar a verdadeira essência dele. Por isso, não me surpreende que a última teoria sobre o espaço seja de que ele não é completamente vazio, que é preenchido por alguma substância. Isso aqui eu estava até comentando um pouco, quando a gente pensa no espaço sideral, por exemplo, a gente leva muito para essa ideia de estrelas, de planetas, de asteroides, cometas, de algo que esteja lá circundando esse espaço. A gente nunca pensa no vazio. Por isso que é muito difícil para a nossa racionalidade pensar no nada, que não existe nada, é só um imenso vazio. Dá um nó na nossa cabeça pensar sobre isso. A gente sempre tem que relacionar com alguma coisa que seja material, algo que assim possa ser visível, né? Mas aí tem toda uma viagem maluca que a gente pode assim adentrar para falar sobre isso, os universos paralelos, aquilo que a gente não tem como ver, mas que está lá. Isso é tão legal, gente, porque quando você pensa nesse sentido, né, de algo que seja visível, né, nós, como seres humanos, temos uma visão extremamente limitada. Se a gente pegar o campo eletromagnético, né, o espectro eletromagnético de cores e tudo mais, o campo de visão de cor visível é uma faixinhazinha minúscula, né, que em termos de números a gente tem de 400 nanômetros a 700 nanômetros. É algo extremamente curto e você tem uma série de outras enfim, né, radiações eletromagnéticas que não são visíveis. Você tem o infravermelho, você tem ultravioleta, você tem raio-x, raio gama, ondas de rádio e por aí vai. Uma série de outros tipos de radiações que não são visíveis, mas que estão lá. Quando a gente fala sobre essa questão do nada, de alguma coisa, a gente pode meio que levar para esse lado também, esse lado mais científico, entende? A gente tem uma visão extremamente limitada. O que eu acho que é uma mensagem super importante desse vídeo de hoje é que a gente seja humilde, a gente baixe a nossa bola e saiba que a gente tem uma visão extremamente limitada. O que a gente vê, o que a gente consegue conceber, não é nada comparado com o universo, né? O universo é uma coisa tão vasta, tão imensa. O pouco que a gente tenta assim, conhecer não é nada, gente. É uma poeirinha, é um grãozinho de areia frente ao universo, entende? É muito legal quando a gente internaliza isso, porque a gente vai se tornando mais humilde. E a gente se tornando mais humilde, a gente também vai se tornando mais aberto a conhecimento, aos novos conhecimentos, entende? Se você é uma pessoa que é arrogante, prepotente, você pensa que já sabe de tudo e você não vai mais querer adentrar outros conhecimentos, aprender coisas novas. E assim você para no tempo. Você vai se tornar um velho, né? Parafraseando um pouco o Mário Sérgio Cortella, que eu sempre acompanho, diz muito isso, as pessoas que se tornam velhas, né? São aquelas pessoas que não inovam, que não buscam, enfim, se reinventar, né? Então, tudo isso está relacionado. Tudo isso a gente pode refletir a partir de toda essa questão do vazio, do nada. Não é bacana isso, gente? Voltando para cá. Quando existe uma teoria, não é difícil encontrar uma tese para comprová-la, a menos até uma outra teoria apareça. Ou seja, tem muita gente que fala dessa teoria, né, de que não existe o vazio completo, né, tem sempre alguma coisa lá. Então, essa teoria ela é muito aceita. Talvez seja a teoria mais aceita, né, de que não existe o vazio absoluto, existe alguma coisa nesse vazio. O nada só pode vir a ser um portal para o não manifesto se você não tentar se apoderar dele ou compreendê-lo. Aqui ele está resumindo nessa questão do nada. Aí eu até fiz assim, uma pequena observação aqui quando eu estava lendo essa parte. Se você quer adentrar esses portais do não manifesto, eu particularmente prefiro o portal do agora, né? Porque o agora é muito mais simples, né, de você adentrar, né? O agora é o agora. Você tá, ao assistir esse vídeo, você já está no agora. Se você está prestando atenção, se você está realmente conectado com o que eu estou falando, você já está no agora. Então você já adentrou esse portal. Para falar do portal do nada,
Percebe como é uma viagem maluca, filosófica? Eu estou trazendo uma série de assim, reflexões filosóficas de coisas que eu estudei, continuo estudando pra cá, estou trazendo pra cá. É mais complicado, a meu ver. Você entrar pelo portal do nada é muito mais complicado de entrar do que pelo portal do agora. Então você que está me ouvindo, esteja gostando dessas reflexões, prefira o portal do agora. Eu acredito que o portal do agora, como eu já falei no vídeo anterior, é o principal portal, é o maior e o principal portal para o não manifesto. Né? O Eckhart Tolle ele está sendo super abrangente, né? Falando de uma série de portais, muitos portais. O nada também é um portal, só que é um portal mais complexo, é um portal mais difícil, entre aspas, de adentrar o não manifesto, beleza? Vai ver um novo questionamento que diz assim: não é isso que nós estamos fazendo aqui? O que ele está perguntando aqui, né? A gente está tentando dar uma explicação, tentando conceber, de certa forma, o nada, o vazio. E aí a resposta dele, ele diz, não é bem por aí, né? Ele diz o seguinte: não necessariamente. Estou aqui lhe dando umas pistas para mostrar como trazer a dimensão do não manifesto para a sua vida. Ninguém está tentando compreendê-lo. Não há nada para compreender. Percebe? Então, quando você tenta compreender o nada, você está só, como eu falei anteriormente, andando em círculos. Você não vai chegar a lugar nenhum. O espaço não tem existência. A palavra existir significa destacar-se. Não conseguimos compreender o espaço porque ele não se destaca. Embora não tenha uma existência em si mesmo, ele possibilita que todas as outras coisas existam. O silêncio também não tem uma existência, nem tampouco o não manifesto. Ou seja, ele está falando aqui sobre o silêncio, a questão da existência do silêncio. Acho tão interessante isso, gente, porque quando a gente fala de existência, a gente está falando de algo que vai ser concebido, percebe? Sempre que a gente fala de alguma coisa que existe, a gente pensa de algo que está sendo concebido, algo que surge, percebe? Mas o silêncio, ele não surge, né? Tanto o silêncio quanto o nada, o vazio, ele não surge de algum lugar, ele já está, ele já é, entende? Quando a gente fala sobre o esse termo do eu sou, daquilo que a gente já viu inúmeras vezes aqui nesse estudo, quando a gente vai falar sobre o silêncio, sobre o vazio, sobre o nada, a gente também pode colocar da mesma forma. Tipo, o silêncio não surge de alguma coisa, nós já estamos preenchidos pelo silêncio, gente. Tipo, quando eu paro por um instante de falar, isso é o silêncio já está aqui. O silêncio permeia tudo. O silêncio ele não surge. O que surge é o som. E aí dá o contraste. Como eu comentei sobre enfim, a teoria do contraste, né, que eu comentei no último vídeo. O que existe, o que surge é o som. O silêncio, ele preenche tudo. E aí o silêncio preenche os sons. Ou seja, a gente só percebe os sons por causa do silêncio. A gente só percebe as cores por causa da escuridão. Tá tudo relacionado, entende? É mais ou menos essa a ideia que está sendo levantada aqui. Mas a gente não precisa ficar fazendo muitas conjecturações mentais para tentar compreender isso. A gente simplesmente vive. Ou seja, aquilo que é. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Sobre aquilo que é. Beleza? O espaço não tem existência. A palavra existir significa destacar-se. Não conseguimos compreender o espaço porque ele não se destaca. Embora não tenha uma existência em si mesmo, ele possibilita que todas as outras coisas existam. O silêncio também não tem uma existência, nem tampouco o não manifesto. O que acontece então quando desviamos a nossa atenção dos objetos no espaço e passamos a perceber o espaço em si? Qual é a essência desta sala? Os móveis, os quadros, etc. Estão dentro da sala, mas eles não são a sala. O chão, as paredes, o teto definem os limites da sala, mas também não são a sala. Qual é então a essência da sala? O espaço? É claro, né, o espaço vazio. Ou seja, aqui ele está falando sobre a questão
do que a gente vai construindo, digamos assim. Se você constrói uma casa, que nessa casa tem uma sala, ela vai ser limitada pelas paredes, né? Ela vai ter objetos e tudo mais, mas ali não tem uma essência de uma sala. Só existe uma sala porque tem um espaço vazio que você vai chamar de sala. E é isso aqui a gente pode colocar para todos os cômodos de uma casa. E a gente começa, tipo assim, a colocar identificações, entende? O ser humano tem essa coisa de querer dar identificações para tudo, né? Se você tem um espaço da casa que tem um fogão, que tem pratos, que tem vasilhas, que tem panelas, o que você vai dizer? Ali você tem uma cozinha, né? Se você tem um espaço que tem uma cama, que tem um armário de roupas, que tem um cabide, o que você vai dizer? Isso aqui é um quarto para você dormir. A gente vai identificando. Mas o que é a essência? A essência são os espaços vazios. Se não existisse espaços vazios, não existiria cozinha, não existiria quarto, não existiria nada disso. Não é bacana a gente refletir sobre isso? São coisas muito simples, né? São coisas às vezes até meio bobinhas, né? Uma criança de 5 anos vai entender o que eu estou falando agora. Mas é assim que a gente faz. A gente fica dando nomes, a gente dá nomes para a coisa. Por que, que a gente chama o lugar que tem uma cama, que tem um armário de roupas, a gente chama isso de quarto? Isso poderia ser uma cozinha. E o lugar onde tem pratos, tem uma pia, tem um fogão, a gente poderia chamar aquilo ali de quarto. Aí por que a gente não chama? Porque foi convencionado. Foi convencionado que é o oposto, né? Um vai ser a cozinha, o outro vai ser o quarto, percebe? Mas são palavras, são só palavras que a gente utiliza para gerar essas identificações com as coisas. Mas quando você vai ver a essência são os espaços vazios. Se não existissem os espaços vazios, não existiria cozinha, não existiria quarto. Beleza, gente? Eu sei que é muito metafísico, é muito assim sutil o que eu estou falando agora, mas eu acredito que tá dando para entender, né, o que eu estou falando aqui. Eu estou colocando de uma maneira muito simples, muito didática, para que vocês consigam compreender o que o Eckhart Tolle está querendo nos dizer. O espaço, é claro, é o vazio. Não haveria nenhuma sala sem ele. Foi o que eu comentei agora há pouco. Como o espaço é nada, podemos dizer que aquilo que não está lá é mais importante do que aquilo que está. Portanto, tome consciência do espaço à sua volta. Não pense a respeito. Sinta-o do jeito que é. Preste atenção ao nada. Ou seja, quando você está nesse exemplo, é para a gente prestar mais atenção aos espaços vazios. Sem os espaços vazios, a gente vai perder muita coisa. É a partir dos espaços vazios que a gente vai começando a compreender com mais clareza as coisas, tá bom? Ao agir assim, acontece uma mudança de consciência dentro de você. E o motivo é o equivalente interno dos objetos situados no espaço, tais como móveis, paredes, etc. São os objetos da nossa mente, pensamentos, emoções e os objetos dos sentidos. Isso aqui é tão legal, gente. Aqui é um pouco sutil o que ele está falando, mas ele está trazendo umas ideias bem legais. Eu vou ler outra vez. E o motivo é o equivalente interno dos objetos situados no espaço, tais como móveis, paredes, são os objetos da nossa mente, pensamentos, emoções, os objetos dos sentidos. Ou seja, aqui o que ele está falando indiretamente? Isso aqui é uma coisa que os filósofos eles gostam muito de falar, né, de explicar. Né? Eu já assisti muitas aulas de filosofia e os professores eles falam muito sobre isso. Naquilo que a gente vai identificando como nomes, né? Você pensa numa cadeira. Né? Uma cadeira tem suas características, né? Uma cadeira normalmente tem 4 pernas, né? Que servem como base. Ela tem como objetivo que as pessoas elas sentem, né? Elas apoiem o seu corpo para descansar e tudo mais. Só que uma cadeira, ela não é uma cadeira se antes ela não for um pensamento de uma cadeira, entende? E assim é para tudo. Tudo que surge materialmente antes estava no campo das ideias. Né? O campo das ideias é que faz com que surja o campo das formas.
Né? Isso aqui tem muita coisa do Platão. Né? O Platão foi um mestre para falar dessas coisas. O mundo das ideias, o mundo das formas. Aquilo que a gente tem como forma, antes estava no mundo das ideias. A gente primeiro pensa uma cadeira, para depois você surgir com uma cadeira. E eu acho isso tão legal porque a gente pode levar até mesmo para campos mais abstratos. O campo da arte, por exemplo. Uma música, ela já existe. Todas as músicas, gente, elas já existem no campo das ideias. Só que elas precisam ser, digamos que, captadas, né, como se fosse tipo uma antena, né, pelos grandes artistas que transformam aquilo que já existe no ar, digamos assim, em melodia, em canção, em letra. A mesma coisa são quadros, né? Os quadros eles já existem trilhões de quadros. Eles estão esperando só a manifestação através da mão de um artista. As esculturas, todas as esculturas elas já existem. Tudo no campo das ideias. Existem trilhares e trilhares de esculturas. Elas só estão esperando a mão maleável, a mão hábil de um grande escultor para que transforme aquilo em arte, em algo bonito. Percebe? Tudo já existe no campo das ideias. Só falta se tornar material pela mão de um artista, pela obra, pela mão de uma pessoa, que transforma aquilo que antes era ideia em matéria, em algo que a gente chama de real. Não é bacana isso? Eu estou falando uma série de coisas que a gente estuda em filosofia, trazendo para cá de uma forma bastante fácil, bastante didática, para vocês entenderem, beleza? E o equivalente do interno do espaço é a consciência, que torna possível a existência dos objetos na nossa mente, assim como o espaço torna possível que todas as coisas existem. Ou seja, todas as coisas existem porque tem um espaço onde elas podem estar. Portanto, se desviar a atenção das coisas, os objetos no espaço, você automaticamente desvia a atenção dos objetos da sua mente também. Em outras palavras, você não pode pensar e estar consciente do espaço ou do silêncio. Ao tomar consciência do espaço vazio à sua volta, você se torna consciente do espaço de mente vazia, da consciência pura que é o não manifesto. É assim que a contemplação do espaço pode se tornar um portal para você. Aqui o que ele está falando, gente, quando eu li essa parte eu achei tão bonito, porque aqui ele está utilizando palavras, toda uma argumentação racional para nos ensinar um outro tipo de meditação, sabia disso? Isso aqui, gente, é uma meditação que ele está nos passando. Você pode pensar, poxa, é mesmo, Zé? Isso aqui é uma meditação? É uma meditação, eu vou tentar explicar para vocês. Quando você tem as meditações guiadas, né, você pode fazer isso de N formas. Eu já vi pessoas fazendo a meditação dessa maneira. Inclusive, eu até digo isso para vocês aqui porque tem muitas pessoas que têm uma mente muito racional, né? Pessoas muito mentais, aqueles grandes cientistas, né? Físicos, matemáticos, engenheiros, né? A galera da computação. Essa meditação, para essas pessoas que são muito racionais, ajuda muito, muito mesmo. Você imagina, né? Você respira, fecha os olhos, aí você vai imaginando, você está num espaço que está se ampliando, e nesse espaço você tenta imaginar um espaço sideral, cada vez você se distanciando mais, e você entrando em contato com as estrelas, com as galáxias, e cada vez mais sentindo esse vazio, a conexão com esse vazio. Quando menos esperar, você já está no estado super meditativo, entende? É mais ou menos isso que ele está falando aqui. Você entra em contato com o vazio a partir da sua mente, né? Você começa no mental e quando menos espera você já está nesse estado de meditação, em conexão com o vazio. Não é bacana isso, gente? Eu estou aqui dando mais uma sugestão de uma meditação guiada. Né? Assim, eu não conheço assim, uma coisa específica que traga todas essas orientações como eu estava falando agora, mas eu acredito que tem na internet, em algum lugar, algum canal que traz a meditação guiada dessa forma. Você imaginando o espaço sideral, as estrelas, os planetas, você no meio de tudo isso.
É muito bacana. Para as pessoas que são muito mentais, ela funciona assim de forma quase que arrebatadora. Beleza, gente? O espaço e o silêncio são dois aspectos de uma mesma coisa, do mesmo nada. São formas exteriorizadas do espaço e do silêncio interior, que significam a serenidade, o útero infinitamente criativo de toda a existência. Muitos seres humanos não têm a menor consciência dessa dimensão. Não existe espaço interior, não existe serenidade, não existe equilíbrio. Em outras palavras, eles conhecem o mundo ou pensam que conhecem, mas não conhecem Deus. Aqui ele está falando das pessoas que são muito agitadas, muito ansiosas, elas não têm nem ideia do que é essa serenidade. Por isso que agora há pouco eu comentei sobre a meditação. Essa meditação guiada, ela pode ajudar muito as pessoas que são muito ansiosas. E sabe de uma coisa que eu escuto direto as pessoas falarem, e que na realidade é um engano, é uma ilusão, é você achar que se você é muito ansioso, é uma pessoa muito agitada, você não consegue meditar. É a coisa mais comum que eu escuto, é exatamente o contrário. A meditação é exatamente para você. Se você já tem uma pessoa que é super zen, super leve, ela já medita sem nem tomar ideia, assim, tem muita noção de que está meditando, entende? Se você é uma pessoa muito agitada, se você vai buscar a meditação, você vai se serenizar, né? Pode ser que seja muito difícil no começo, mas você vai avançando, você vai se aprimorando e você pode se tornar até um instrutor de meditação. Muitos instrutores de meditação, gente, isso é uma coisa que eu falo porque eu conheço alguns, né? Eles são pessoas que já foram extremamente ansiosos, já foram extremamente assim agitados, né? Aqueles de workaholic, né? Como a gente chama, e se tornaram pessoas super tranquilas, super zen. Então, tire da sua cabeça essa ilusão de que a meditação não é para você. A meditação é para todo mundo, gente. A meditação ela pode servir para 100% das pessoas, beleza? Em outras palavras, eles conhecem o mundo ou pensam que conhecem, mas não conhecem Deus. Identificam-se exclusivamente com as formas físicas e psicológicas que construíram, mas não têm consciência da essência. E como cada forma é altamente instável, vivem com medo. O medo causa uma profunda e distorcida percepção de nós mesmos e de outros seres humanos. Uma distorção na nossa visão do mundo. Ou seja, aqui ele está comentando um pouco sobre o medo, né? Muitas pessoas que, como eu comentei, que são muito ansiosas, muito agitadas, elas são dominadas pelo medo. E quando você busca de fato a meditação como um processo de transformação na sua vida, né, o medo vai sendo vencido. É outra coisa que a meditação pode ajudar muito, é você se tornar mais centrado, e ao se tornar mais centrado você se torna mais autoconfiante e mais corajoso, consequentemente, entende? Por isso que eu digo, a meditação, gente, ela é praticamente um remédio para tudo. Inclusive, até falando isso, eu me recordei, né, que a palavra meditação, ela se escreve muito parecido com medicação, né? Ou seja, é como se fosse cura, né? A palavra meditação, medicação, medicina, todas elas têm a mesma raiz. E essa raiz, ela está em cura. Ou seja, é tudo aquilo que trabalha os nossos processos de cura, né? E quando a gente trabalha esses processos de cura, nós vamos nos tornando mais autoconfiantes, mais amorosos, mais corajosos, mais empáticos, mais compassivos, mais uma série de qualidades, de virtudes que vão nos tornando seres humanos melhores, certo? Então, por isso que eu faço muita ênfase, né? Eu faço tanta questão de falar sobre a meditação, porque ela é extremamente transformadora. Vocês estão vendo, a partir do que eu estou falando aqui, eu falo um monte de coisa, eu acabo voltando para a questão da meditação, porque ela é central no meio de tudo isso, beleza? Se uma revolução cósmica provocasse o fim do universo, o não manifesto não seria afetado. O livro Um Curso em Milagres expressa essa verdade de modo comovente. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Aqui reside a paz de Deus. Essa frase, gente, ela realmente é muito profunda.
Quando eu estava lendo essa parte do livro, me veio uma série de outras associações que a gente pode fazer a partir dessa frase, né? Eu vou ler outra vez. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui reside a paz de Deus. A paz de Deus, ela está naquilo que é real, e aquilo que é irreal não existe. Né? Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei, né, de uma frase que é super profunda, que assim no primeiro momento ela parece ser super óbvia, mas na realidade ela é extremamente complexa. Para que você entenda com profundidade, você tem que assim aprofundar na filosofia, numa série de outros temas, né, para entender. É uma frase do Parmênides. Eu falei do Parmênides lá nos primeiros estudos, quando eu ainda estava fazendo nas lives do Instagram. Né, você tem a frase do que assim é tipo o centro, né, das ideias do Parmênides. Ele diz que o que é e o que não é não é. E se você associar com essa frase que eu li agora há pouco, quando eu falo do que é uma relação com o real. Aquilo que é real é. E aquilo que não é uma relação com o irreal. O que não é real é o que não é. Ou seja, a gente pode fazer uma associação entre o curso em milagres dessa frase e o Parmênides. O Parmênides, gente, até o meu querido professor Gabriel Trindade, né, que eu tive a honra de ser aluno dele, é um professor da Universidade Federal do Ceará, ele falava assim que os primórdios da filosofia estão no Parmênides. Praticamente toda a filosofia ela se desenvolveu a partir do Parmênides. O Parmênides é um dos pais da filosofia. Então, é lógico, né, que um curso em milagres, ele é como se fosse derivado do Parmênides. A fonte é o Parmênides. E aí a frase, super bonita, ela é escrita de uma outra forma, mas traz essa ideia. O que é, o que não é, não é. Não é bacana isso, né, gente? Assim, é muito bacana quando a gente faz essas associações, porque vai ficando mais compreensível, não só mais compreensível, vai ficando mais abrangente também. Né? Eu fiz aqui até umas anotações para lembrar de coisas que estão relacionadas com isso. Né? É uma outra coisa que eu anotei aqui que é super legal, é um pensamento do Dalai Lama. Né? O Dalai Lama ele fala muito sobre a questão da paz, né? E a paz ligada com os nossos problemas. Né? Tem uma frase do Dalai Lama que se encaixa muito bem aqui, que ele diz assim: se você tem um problema e esse problema ele tem uma solução, então relaxe. Relaxe porque ele tem uma solução. Mas se você tem um problema e ele não tem nenhuma solução, não tem como ele ser resolvido, relaxe. Porque ele não tem como ser resolvido. Entende? Então, é como se fosse um ultimato para a serenidade, para a paz. Percebe? Eu vou falar outra vez, gente, porque é muito profundo isso. Né? Se você tem um problema e ele tem uma solução, você relaxe, porque ele tem uma solução. Mas se você tem um problema e ele não tem uma solução, relaxe também, porque ele não tem solução. Você vai tentar solucionar algo que não tem solução? É impossível. Não tem solução. Então você relaxa. Isso é até um exercício de humildade, gente, porque tem tanta coisa que a gente não tem como resolver. Se a gente tentar resolver o que não tem como resolver, a gente está querendo dar uma de super-homem, de super-mulher, que tem poderes sobrenaturais, que pode resolver qualquer coisa. Não, gente. A gente não pode resolver quase nada. A nossa capacidade de resolução de problemas, principalmente quando são dos outros, é muito pequena. Então isso traz serenidade, traz paz de espírito. Isso aqui me fez lembrar até de uma outra frase, né, que eu acho incrível, genial, que está relacionada com tudo isso. É um ditado popular, é um ditado que você certamente em algum momento já ouviu, que diz assim: aquilo que não tem remédio, remediado está. Né? Você já deve ter ouvido ou lido essa frase. Aquilo que não tem remédio, remediado está. Ela tem uma ligação com esse pensamento do Dalai Lama que eu falei agora há pouco. Se não tem remédio, você vai buscar a fé. Você vai buscar a conexão com Deus. E daí que vem a paz, a serenidade. Percebe como está tudo entrelaçado, tudo relacionado? Há poucos dias, gente,
É uma outra sugestão que eu vou colocar aqui, eu vou deixar também na descrição aqui desse vídeo, um podcast que eu gravei que foi super bacana, a partir de uma música lindíssima do Diogo Nogueira. É uma das músicas do Diogo Nogueira que eu mais gosto, né? Ele fala sobre Deus, né? Ele diz, é uma música que fala assim, né? Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Ele fala nessa música, né, que quando você se conecta com Deus, você resolve tudo, né? Quando você estiver em momentos de dificuldade, de sofrimento, você se conecta com Deus. E essa conexão com Deus traz a paz de espírito e você pode resolver os seus problemas, né? Então, eu gravei um podcast, né? O título dele era uma frase dessa música, né? Diz assim, né? Quem está com Deus nunca está só. E aí esse podcast traz reflexões muito bonitas e eu trouxe uma versão, gente, que ela é única, assim, vocês não vão escutar em lugar nenhum, porque foi um recorte de uma live, né, da querida Rebeca Câmara, uma cantora do Ceará, né, cearense mesmo assim, da veia, talentosíssima, que eu sempre acompanho o trabalho dela. Nesse período de pandemia do coronavírus, ela tem feito lives todas as semanas. E aí eu peguei um recorte de uma live dela e peguei essa música para fazer altas reflexões. Então eu vou colocar aqui embaixo o link para que vocês reflitam, né? Expandam essa reflexão que eu estou trazendo agora. Tá certo, gente? Então eu vou ler mais uma vez essa frase do Curso em Milagres e vocês vão ver como tudo que eu falei tem conexão com essa frase. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Aqui reside a paz de Deus. A paz de Deus está quando você se conecta com o real, você se desconecta do irreal. E você passa a viver no mundo possível, dentro das suas possibilidades. Né? Quando você tem condições de resolver alguma coisa, você resolve. Se não tem condições, você relaxa, você fica tranquilo, porque foge das suas possibilidades. Assim é a vida, gente. Assim é a forma da gente viver com serenidade, viver com plenitude, viver tranquilo, viver na paz. Se você mantém uma conexão consciente com o não manifesto, você valoriza, ama e respeita profundamente o manifesto e cada forma de vida contida nele, como uma expressão da vida única além da forma. Você também sabe que cada forma vai se dissolver e que no fim, nada lá fora tem tanta importância. Você conquistou o mundo, nas palavras de Jesus. Ou como o Buda colocou, você passou para outra margem. Ou seja, aqui é o resumo de tudo, gente. Quando você fica enlouquecido tentando descobrir o que é o vazio, o que é o nada, você fica ansioso, você fica só no cabeção. Mas quando você passa a viver a serenidade, a paz, né, sabendo que você é muito limitado, a nossa possibilidade de compreender as coisas é muito limitada, a gente consegue essa paz, a gente consegue viver serenamente e a gente conquista o mundo. Essa é a conquista do mundo. A conquista do mundo é a conquista de nós mesmos, a conquista da nossa paz interior. Se a gente conquista a paz interior, pronto, gente, a gente já conquistou tudo nessa vida. As pessoas, eu acho até interessante trazer essa reflexão. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira procurando mil uma coisa, ficarem famosas, ricas, né, terem prestígio social. O que elas querem é paz. Muitas delas têm tudo isso e não tem paz, né? Se você tem paz e não tem nada dessas coisas, você está à frente delas, percebe? Então a gente às vezes faz todo um rodeio e tudo mais para buscar a paz, mas a paz é o centro, é a conquista do mundo, é alcançar a outra margem. Então com isso eu concluo essas reflexões de hoje. Eu sei que foi muito complexo o que eu falei aqui hoje, né? A gente tem muita coisa de filosofia. A filosofia realmente não é tão simples de entender, mas eu tentei colocar da forma mais simples possível, mais palatável possível, tentando explicar bem, passinho por passinho, das coisas que estão colocadas aqui. E eu acredito que, assim, pelo menos boa parte do que eu falei pode ser compreendido por vocês, gente. Então, assim a gente conclui esse nosso estudo de hoje. E até o nosso próximo estudo, gente. Um grande abraço e até mais.